Deixa eu ligar a câmera. Eu acho que tá gravando. Mais uma vez, boa tarde, pessoal. Aqui é a Nicole, monitora do PIBID. Hoje a gente vem com uma proposta de uma aula de resolução de questões das aulas assíncronas da semana passada. Então, a ideia é resolver aulas sobre MMC, MDC e a teoria dos conjuntos, tá certo? Eu busquei fazer uma de cada, então vocês vão pegar, a gente vai resolver uma questão de conjuntos, uma de MMC, uma DC, uma de conjuntos e assim por diante, tá certo? Eu tenho uma mania que às vezes eu falo muito rápido, então se eu estiver falando muito rápido, não tenham problema de interromper, que eu vou tentar controlar e falar um pouquinho mais devagar. E qualquer dúvida também, podem abrir o áudio e perguntar, sintam-se livres, ou também mandar no chat, tá certo? Eu já mandei o link da chamada agora no início da aula, mas assim que eu também terminar, vou estar disponibilizando para vocês, tá certo? Vamos lá para a primeira questão. A primeira questão foi da UFBA, é sobre conjuntos. Deixa eu aumentar aqui para ler com vocês ela. Em uma enquete, várias pessoas foram entrevistadas acerca de suas preferências em relação a 3 esportes: ao vôlei, ao basquete e ao tênis, cujos dados são indicados na tabela a seguir. E aí a gente dispõe de uma tabela que ele apresenta tanto o esporte quanto o número de pessoas que pratica esse esporte. De acordo com esses dados, é correto afirmar que, nessa enquete, o número de pessoas entrevistadas foi. Inicialmente, é importante destacar que a gente tem 3 esportes, e ele deu letras para classificar esses esportes e disponibilizou uma tabela. Para resolver essa questão, de um modo um pouquinho mais rápido, talvez, a gente pode usar o diagrama de Venn e colocar todos esses dados nele, para depois encontrar esse número total de pessoas que foram entrevistadas, porque, por exemplo, aqui no início, quando ele coloca V como vôlei de 300 pessoas, nesse 300 está incluso tanto as pessoas que praticam só vôlei, quanto as que praticam vôlei e basquete, vôlei e tênis, e as 3 modalidades em conjunto, tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu vou chamar de V, aqui eu vou chamar de B, aqui eu vou chamar de T, e aqui eu vou fazer o conjunto universo. Nesse caso, eu vou fazer o conjunto universo, porque já de cara ele dá na questão que 40 pessoas não fazem nenhum dos esportes. E aí, esse conjunto universo que eu estou colocando aqui ao redor, esse quadradinho ao redor do diagrama, é para representar, eu vou logo até colocar aqui esses 40. Então, dentro desse conjunto universo, a gente vai ter presente tanto as pessoas que participam do esporte, quanto aquelas que não participam de nenhum esporte, tá certo? Uma dica para a gente começar a preencher o diagrama é a gente começar da interseção entre os 3 esportes para poder ir colocando os demais. E aí, nesse caso aqui, por exemplo, dessa tabela, a gente vai começar de baixo para cima, tá certo? Ele diz inicialmente que vôlei, basquete e tênis são 50 pessoas, e aí a gente só coloca logo os 50 aqui na interseção entre os 3, porque participam dos 3 esportes. E aí ele diz, por exemplo, que basquete e tênis é composto por 100 pessoas. E aí a gente sabe que basquete e tênis, já tem 50 pessoas nessa interseção, a gente só coloca 50 aqui do lado. Professor Igor acabou de entrar, boa tarde, professor. Se quiser Boa falar alguma tarde, coisa. jovens, tudo bem? Boa tarde, Nicole. Nicole tá mentindo para vocês, né? Deixa ela mentir, fiquem à vontade. Que isso, professor? Isso é tudo mentira, gente. Sacanagem. Valeu. Vamos lá, continuando. A gente também, ele dá que vôlei e tênis é composto por 130 pessoas, só que dentro dessas 130, 50 já foram dispostas na interseção. E aí a gente faz essa subtração, 130 menos 50, então a gente vai ter 80 pessoas que participam de vôlei e tênis. E por fim, para vôlei e basquete, que é composto de 180 pessoas, das quais 50 já estão na interseção, a gente coloca os 130 aqui, tá certo? E aí sobra os últimos 3 valores. Gente, vôlei. Não, eu disse que ia começar de baixo para cima, eu vou começar de baixo para cima. Tênis. Ele diz que 200 pessoas participam de tênis. Contudo, se a gente for olhar aqui a nossa interseção no que diz respeito ao tênis, a gente já tem alguns valores dentro. Então, a gente vai subtrair desses valores para encontrar a quantidade de pessoas que participam só de tênis, tá certo? Então, 200 menos 80 mais 50 mais 50, eita, que vai ficar 200
menos 180. E aí a gente encontra que apenas 20 pessoas praticam somente tênis, tá certo? E a mesma coisa a gente vai fazer para o basquete. Ele diz que 260 pessoas praticam, no entanto, a gente já tem os dados de que 130 mais 50 mais 50 participam. E aí aqui a gente vai ter 260 menos, somando 130 com 50 vai dar 230. E aí a gente tem que 30 pessoas praticam somente basquete. Por fim, para vôlei, que eram 300 pessoas, a gente já sabe que 300, a gente vai subtrair de 130, 50, mais 80, e aí aqui a gente vai ter 260, 300 menos 260, tá certo? Ou seja, 40 pessoas. Agora, para encontrar o total de pessoas entrevistadas, que é o que ele busca na questão, a gente vai somar todos esses valores encontrados dentro do diagrama, dentro do conjunto, tá certo? Então, o total, a gente vai somar os 40, a gente vai somar esses 40, mais esses 20, mais assim por diante, tá certo? Então, vai ficar 40, mais 20, mais 80, deixa eu aumentar aqui, mais 80, 40, mais 20, mais 80, mais 50, mais 50, mais 130, mais 30, mais 40. Eu acho que eu coloquei todos. Coloquei. Somando todos esses valores, a gente vai encontrar o total de 440, tá certo? E aí a gente tem como alternativa a letra B, ou seja, 440 pessoas foram entrevistadas para poder montar essa tabela. Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Posso seguir? Tá certo, vamos lá. Próxima questão. Essa próxima questão foi do Enem, e a gente vai resolver ela através de MMC e MDC, que eu falei no início da aula que a gente vai fazer alternado, tá certo? Então vamos lá. Um arquiteto está reformando sua casa de modo a contribuir com o meio ambiente. Decide reaproveitar tábuas de madeiras retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 tábuas de 180 centímetros e 10 tábuas de 1080 centímetros. Gente, aqui teve um erro de digitação, é 810, tá certo? 810 centímetros. De mesma largura e mesma espessura. Ele pediu ao carpinteiro que cortasse todas as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, de modo que as novas peças ficassem com o maior comprimento possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir. Eu já marquei aqui de amarelo, com marca-texto, algumas informações importantes que ele dispõe na questão. É sempre interessante, no Enem, por exemplo, a gente só tem a disposição da caneta, mas marcar com a caneta para quando a gente for resolver em si, ficar um pouco mais claras as informações. E aí, o que é que ele diz assim, de cara, que é importante a gente perceber? Ele quer todas as tábuas de mesmo comprimento com o maior comprimento possível. Então, ele está falando para a gente que a gente vai encontrar um MDC para descobrir esse comprimento. Só que esse comprimento tem que ser menor que 2 metros. E 2 metros equivale a 200 centímetros. Tá certo? Eita. E aí a gente encontra o MDC entre 540, 810 e 1080. Para ficar mais claro por uma futura parte da questão, eu vou fazer o MDC colocando os divisores deles, tá certo? Mas a gente pode fazer de várias outras formas encontrar esse MDC. E aí, vamos lá. 540, quando a gente está falando de 540, os divisores de 540, a gente tem o 1, a gente tem o 2, a gente vai ter o 3,
Vamos ter alguns números aqui no meio, porque são muitos. A gente vai ter o 108, vai ter o 135, 180, 270 e 540. Tá certo? Para 810, a gente vai ter 1, vai ter 2, vai ter 3, vai ter alguns números aqui no meio, vai ter 135, vai ter 162, 162, 270, alguns números, 810. E para 1080, a gente tem também como divisores o 1, o 2, o 3, alguns números aqui no meio. E se vocês estiverem ouvindo latido no fundo, é que eu tenho um bebezinho, tá? Que às vezes se empolga muito. 1, 2, 3, 1 minuto, autorizei. 120, 135, 180, 216, 270, 3 pontinhos e o 1080. Tá certo? E aí aqui, eu trago já meio que quem tá percebendo no toque, eu já trago para vocês mais ou menos o MDC, que é o 270. O 270 é o maior divisor comum entre eles. Contudo, a questão ela deixa bem claro que o comprimento deve ser menor que 2 metros, ou seja, 200 centímetros. 270, pessoal, é 2,70 metros, ou seja, passou da restrição que ele pediu. Por isso que eu coloquei dessa forma, tá certo? E aí, nesse caso, a gente tem que olhar o segundo maior divisor comum entre eles, que seja menor que 270, que 200 centímetros. E aí, nesse caso, a gente encontra o 135. 135, 135. Então, o comprimento dessas tábuas vai ser 135 centímetros. Resta agora a gente saber quantas peças vão ser formadas. E aí, para isso, a gente vai pegar os dados que a própria questão diz para a gente. Deixa eu mudar a cor. No que se refere às tábuas de 540 centímetros, a gente vai dividir esse valor. Vou colocar aqui 2. E aqui 1. Para ver os passinhos direitinhos. 540 a gente divide por 135. E aí a gente encontra 4. Então, seriam 4 tábuas feitas por esse valor. Contudo, ele diz logo no início que são 40 tábuas, e aí a gente multiplica. Tá certo? Vou colocar pontinho, 160. E a mesma coisa para as outras, se segue nessa ideia. Então, para as tábuas de 810 centímetros, dividido por 135, é 6. E aí, como são 30 tábuas, a gente multiplica por 30, e aí vai dar 180. E por fim, para as tábuas eu vou colocar aqui de 1080, dividido por 135, vai dar 8. 8 vezes 10, 80. Para encontrar a resposta da questão em si, saber quantas peças o carpinteiro deverá produzir, a gente só soma esses 3 resultados aqui encontrados, 160, 180 e o 80, tá certo? Então, o total é 160 mais 180 mais 80, que é igual a 420. Letra E. Tá certo? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, é só falar que a gente explica. Ou eu posso partir para a próxima? Pode ir para a próxima, já falou, então vamos para a próxima. Essa agora eu trago de conjuntos. No fim da aula assíncrona sobre conjuntos, para quem assistiu, eu coloquei uma formulazinha
que dá para a gente resolver conjuntos quando a gente não quiser usar o diagrama de Venn. Então, eu trouxe essa questão para a gente mostrar como resolver. Ah, Nicole, é preciso gravar essa fórmula? Gente, não é preciso. É intuitiva a fórmula, mas mesmo que na hora H do Enem deu nervosismo, dá para resolver pelo diagrama sem problema nenhum, tá certo? Inclusive, quem quiser que eu resolva pelo diagrama essa questão, manda um alô lá no grupo, que eu resolvo e coloco para vocês, tá certo? Mas vamos lá. Eu sempre vou marcando as informações importantezinhas da questão. E aí a gente tem, em uma escola circulam dois jornais, o Correio do Grêmio e o Estudante. Em relação à leitura desses jornais por parte de 840 alunos da escola. Boa noite, Iacocô, boa noite. Boa noite já, né? Enfim, são 840 alunos da escola. Sabe-se que 10% desses 840 não leem os jornais. Os 520 leem o jornal O Estudante e 440 leem o jornal O Correio do Grêmio. E ele quer um número total de alunos do colégio que vai ler os dois jornais. E aí ele vai dar essas informações e a gente vai distribuir. Gente, quando ele diz, por exemplo, eu vou chamar o jornal de O Estudante, eu vou chamar de A, e o jornal O Correio do Grêmio eu vou chamar de C, tá certo? E aí quando ele diz, por exemplo, que 540 leem O Estudante, ele está dando um número de elementos de A, e quando ele diz que 440 leem O Correio do Grêmio, ele está dando um número de elementos do C. E aí, ele quer a interseção, que lê os dois jornais. Vamos imaginar que a gente tem um diagrama aqui, a gente tem outro diagrama aqui, e ele quer saber quem lê os dois jornais. É esse meio aqui, que é o que a gente precisa encontrar. E aí, indiretamente falando, ele dá a união, no que se refere à formulazinha. Eu vou colocar a formulazinha aqui, para vocês já irem entendendo. A formulazinha é o número de elementos de A unido a B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos o número de elementos de A, interseção a B, tá certo? E aí, nessa questão, ele quer esse x aqui. Só que ele já deu quem é N de A e N de B, e indiretamente falando, a gente pode achar quem é essa união. Por quê? Porque dos 840 alunos da escola, 10% não leem esse jornal. Então, eu vou fazer aqui, ó, encontrar um asteriscozinho, quantas pessoas que vão ler o jornal. Gente, 10% de 840 é 84. Alguém tem dúvida porque 10% de 840 é 84? Só avisar que aí eu faço a continha aqui do lado. Senão eu vou seguir. Não tem problema. Não saber faz parte, ter dúvida, pode seguir? Então tá. A gente tem 840 menos os 84, que equivale a 10%. A gente vai ver que 756 alunos são os que leem o jornal. E aí a gente acaba encontrando a união. E aí é só colocar agora aqui os dados que a questão deu e a gente achou e encontrar o X. Então a gente tem que 756 alunos leem. A gente diz que A é o estudante, então a gente tem 520. 520, eita. Mais o N de B, que é os 440. Tá? 520 mais 440 vai dar 960. Então, a gente tem 756 é igual a 960 menos x. Agora, a gente vai resolver essa equação em primeiro grau. Eu posso passar o x para o outro lado, eu posso multiplicar por menos 1. Eu vou passar o x para o outro lado, eu vou isolar x, tá certo? Então, a gente tem x vai ser igual a 960 menos 756. E aí, a gente vai encontrar que x é igual a 204. E aí, acabou a questão. Letra D. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo? Só falar. Gente, não tenha medo de perguntar, tá certo? Faz parte ter dúvida. Tudo certo pro Iago. Se ninguém falar mais, eu vou seguir. Quem tiver algum problema de perguntar aqui na aula, não tem problema, gente. É só perguntar. Também pode perguntar no grupo, pode perguntar para mim depois, a gente resolve. Pro Guilherme tá tudo certo. Foi 2, eu vou seguir. Vamos lá. Essa questão aqui é bem tranquilazinha.
E aí eu quero ver se vocês sabem resolver. Camila também disse que tá tudo certo, que bom que vocês estão entendendo. E eu quero ver se vocês vão saber o que vocês fariam para ela assim que eu vou lendo, tá certo? João, Antônio e Maria viajam regularmente para Porto Alegre. João viaja de 6 em 6 dias, Antônio vai viajar de 12 em 12 dias e Maria de 15 em 15 dias. Hoje eles viajaram juntos. A próxima vez que eles viajarão juntos será daqui a... E aí, como é que a gente resolveria essa questão? O que vocês fariam? Vocês já sabem que é intuitiva, né? Que, como eu estou colocando alternadamente, não é de conjunto essa questão. Isso, já colocou MMC. Então, para resolver essa questão, é só fazer isso. A gente acha o MMC de 6 em 6, de 6, 12 e 15. Já colocou exato, exatamente. Então, MMC de 6, 12 e 15. Alguém sabe qual é esse MMC? Vamos lá me ajudar, treinar um pouquinho. Eu vou começar a resolver, mas quem souber, pode colocar aí no chat. Isso, ela colocou 60, exatamente. Alguém tem alguma dúvida porque o MMC é 60? Se tiver, é só colocar que eu resolvo a questão. Senão, a gente bota a bola para frente e segue a próxima. Mas a resposta tá certa, viu? Parabéns, Iago e Joel também. Vamos lá. 60, letra C. Explica fazendo, por favor. Tá certo. Vamos lá. João, Antônio e Maria viajam regularmente para Porto Alegre. O João vai viajar de 6 em 6 dias, o Antônio de 12 em 12 e a Maria de 15 em 15. Hoje, eles se encontram. Ele quer saber qual a próxima vez que eles estarão juntos. Ou seja, qual é o mínimo que eles estarão juntos. E aí a gente vai encontrar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre esses três números. Eu vou fazer tanto da forma canônica quanto da forma que eu acredito que vocês sabem, que é fatorando mesmo. E aí a gente vai lá. 6, 12, 15. 6 e 12 são divisíveis por 2. E aí a gente coloca aqui o 2, e aí vai ficar 3, 6 e o 15, porque 15 não faz parte dos múltiplos de 2. Mas 6 ainda faz, então eu posso dividir de novo por 6, e aí eu fico com 3, 3 e o 15. Tá certo? 5 mais 1 é 6. 6 é divisível é múltiplo de 3. Então, a gente pode fazer todos por 3. Aí eu fico com 1 e o 5. E aí eu coloco o 5 aqui para fazer pelo 5 e terminar a resolução. Como é MMC, a gente vai multiplicar todos esses números. Então, eu vou fazer 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 5, 60. Tá certo? Eu falei que eu ia resolver da forma canônica, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas também é bem legal ela, e aí eu trago aqui para vocês. Forma canônica, gente, 6. Quem é 6? 6 é 2 vezes 3. Quem é 12? 12 é 2 ao quadrado vezes 3. E quem é 15 é 3 vezes 5. Para a forma canônica, eu pego os elementos que têm o maior índice elevado e multiplico todos eles. Então, como o 3, por exemplo, aqui em todos está elevado a 1, tanto faz eu pegar em qualquer um deles, tá certo? Pegar aqui o 3. E o 5, como é o único elemento, não tem mais nenhum, e está elevado a 1, mas não tem nenhum maior que ele, o 5. É para encontrar esse MMC, eu multiplico 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5, que é igual a 60. Se vocês olharem, é a mesma coisa que a gente fez aqui do lado, ó. 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. Tá certo? Ficou claro? Alguma dúvida? Posso seguir? O Angela colocou pode. Já colocou pode. Vamos colocar mais um. Minha avó dizia era 3 vezes para poder crer. Se alguém puder colocar mais um pode, a gente segue a aula. Prossiga. Obrigada, Daniel. Vamos lá.
Próxima questão, está quase acabando. É de conjuntos. Represente os conjuntos A, B e C no diagrama de Venn e em seguida determine quem é A interseção a B, quem é C união a B e quem é C menos A. Tá certo? A gente tem que A é esses números, B é composto por esses números e C por esses números, o conjunto. E aí a gente faz o diagramazinho. Eu vou chamar aqui de A. Eita, coisa linda. Vou chamar aqui de B. Vou chamar aqui de C. Vamos lá resolver. Como aqui a gente pode riscar, eu não vou começar necessariamente do meio, tá certo? Mas a gente também poderia começar. É só pra gente ir vendo quais tem ou não. E aí eu vou pegar um pincel menorzinho e vou riscando aqui do lado. Ó, -3. O -3 ele vai aparecer tanto no A quanto no C, mas ele não aparece no B. Então, a gente pode ver que o -3 está entre a interseção de A e C. A e C, -3. O -1, no entanto, ele só está aparecendo no A. Então, -1. O 0 também só aparece no A. Colocamos o 0 dentro do A. O 1 vai aparecer tanto no A, quanto no B, quanto no C. Então, a interseção dos três é 1. O 6 e o 7, eles vão aparecer tanto em A quanto em B. Então, está na interseção entre os dois, 6 e 7. Aí o B, -4 só aparece no B. Então, é -4 aqui. 3 e 5, no entanto, aparece tanto no B quanto no C, e aí tá a interseçãozinha, 3 e 5. E aí, por último, o -5 e o 2 aparecem só no C. -5 e 2. Montamos nosso diagrama. Agora a gente vai para as alternativas. Alternativa A. Gente, a interseção AB, vou fazer aqui bem pequenininho. Quando ele está falando de A interseção AB, ele quer esse pontinho aqui, ó. Supondo que aqui é A, aqui é B e aqui é C, a interseção AB é esse pontinho que liga os dois, tá certo? E aí é só a gente olhar aqui. Eu vou colocar a alternativa cada uma de uma cor, tá certo? Para não precisar escrever. Mas se vocês quiserem que eu escreva também é só falar. A vai ser vermelho. Vamos lá. Se ele tá falando de A interseção B, então é todo esse conjunto aqui. O conjunto A interseção B vai ser composto por 1, 6 e 7. Vou colocar B de azul. Gente, B é C união a B. C unido a B, ele está se referindo a todo esse valorzinho aqui, ó. C unido a B. Supondo que aqui seja B, aqui seja C e aqui seja A. Então, a gente vindo para o diagrama, C unido a B seria todo esse conjuntinho aqui, tá certo? E aí seria composto pelo -5, -4, -3, 1, 2, 3, 5, 6 e 7, tá certo? Alternativa B. E por último, mas não menos importante, a C. Eu vou colocar C de laranja. C, ele está falando de C menos A. Supondo que aqui seja A, aqui seja B e aqui seja C, o que se refere a desenho, se a gente for pintar, C menos A seria isso aqui, ó. Tá certo? Então, se a gente for pintar, seria isso aqui. Composto, portanto, pelo -5, 2, 3 e 5. Alguém quer que eu desenhe, que eu coloque extenso para ficar um pouquinho mais visual? Acho que é melhor, né? Ou tá tudo certo? Posso seguir. Deu para entender? Já colocou deu para entender? Vamos lá, para a próxima. Daniel colocou tudo certo, então vamos seguir. Tá certo? Qualquer coisa é só perguntar. Mesmo que eu tenha passado, vocês esperam só terminar de ler a questão e aí pergunta que eu volto, tá? A última questão, eu trouxe só 6 questões hoje para vocês.
É uma questão um pouquinho extensa, mas ela não é tão difícil, tá certo? É mais a leitura, é mais a parte da gente marcar aquilo que é realmente importante na questão para poder resolver ela. Mais uma vez, qualquer dúvida é só falar. Uma empresa está fazendo uma cotação de meios de transporte para levar aproximadamente 300 funcionários. Gente, marca aproximadamente 300 funcionários. Quer dizer que pode ser um pouquinho a menos. Há um curso de formação. A transportadora ofereceu ônibus e micro-ônibus em diversas opções e tamanhos, sendo eles de 18 lugares, 25 lugares e 46 lugares. Independentemente da quantidade de meios de transporte comportados, 4 lugares dos veículos serão sorteados para famílias dos funcionários. Ao tentar escolher o tamanho do ônibus mais rentável para que, mesmo descontando 4 lugares, seja possível contratar uma quantidade de veículos, de modo que os funcionários sejam igualmente divididos entre os veículos, sem sobrar lugares vazios, a organizadora do evento notou que todos os tamanhos de veículos eram compatíveis com o número de funcionários cadastrados no evento. Com base nessas informações, determine. Questão muito grande, né? É aquele tipo de questão que quando chega no Enem, cansa, a gente para assim no meio da questão. O que tem no início? Mas vamos lá. Uma empresa X está querendo fazer uma formação para uma quantidade X de funcionários, que é aproximadamente 300, tá certo? Para fazer essa formação, ela tem que levar esses funcionários para um outro lugar, N. E aí, para levar, ela tem que contratar uma transportadora para oferecer esses convidados à formação. E aí, ela encontrou 3 tipos de meios de transporte, sendo dispostos de 18 lugares, 25 lugares e 46 lugares. Gente, informação assim, de cara que ele já dá. Independente do qual eles contratarem, sendo de 18, de 25, de 46, 4 lugares serão sorteados para as famílias de funcionários. Ou seja, para os funcionários em si, a gente não tem 18 lugares, a gente tem 14 lugares, porque é 18 menos 4. E a mesma lógica vai funcionar tanto para 25, tanto para 46. Eu vou até anotar aqui do lado, porque é importante essa informação retirada. Então, daqui, ó, na verdade, deixa eu ver, tá? É 18 menos 4, tá certo? Que é 14. É 25 menos 4, que é 21. E é 46, né? 46 menos 4, que é igual a 42. Esses são os lugares que eles têm disponíveis. E aí ele sabe que ao encontrar um veículo, todos os veículos vão suportar todos os funcionários sem sobrar nada. Vão ser divididos igualmente. Todos eram compatíveis. Então, independente do veículo que eu escolher, não vai sobrar nenhum lugar. E aí ele pede quantos funcionários foram cadastrados no evento. Gente, alguém tem alguma ideia, alguma dica de como a gente pode resolver essa questão? Não tem problema se não tiver, tá? Bom, eu vou seguir. Como ele está falando que eles querem igualmente divididos, lembra quando a gente estava naquela questão anterior? Temos que encontrar um número que seja menor que 300 e divisível por esses 3 números. Isso, Iago colocou. É exatamente essa questão. Lembra aquela questão que eu estava falando de quando eles viajavam, que eles tinham que se encontrar no menor data possível, mas que todos eles se encontrassem juntos, independente da quantidade de dias que eles viajassem fossem diferentes? A gente pode usar essa mesma ideia para cá. Independente da quantidade de ônibus, vai caber todos e não vai sobrar nenhum. E aí, esse daí que a colocou, a gente pode resolver pelo MMC. A gente vai encontrar o MMC entre 14, 21 e 42, tá certo? Vou colocar aqui a A para a gente resolver. 18, melhor colocar aqui MMC, MC entre 18, 24, opa, desculpa, 21
e 42. Tava testando vocês, viu? Não é 18 não, é 14. 14, 21 e 42. Agora foi. Vamos lá. Alguém sabe o MC entre 14, 21 e 42? Quer colocar aqui no chat para vocês resolverem um pouquinho aí, treinar. Independente se colocar ou não, eu vou resolver, tá? Só para vocês treinarem um pouquinho também. Vou esperar uns minutinhos e vou seguir. Enquanto eu espero, informação básica que mais tarde essa aula vai estar disposta no nosso YouTube, tá certo? Quem quiser assistir de novo, ou se vocês conhecerem algum amigo que não pode assistir agora e queira assistir, vai estar lá no grupo link, tá certo? Vamos lá. Quando não chega nenhuma mensagem, eu vou resolvendo aqui para vocês. 14, 21 e 42. 42 dá por 2. 14 dá por 2. Então, vamos lá. 14 por 2 é 7. 21 por 2, 21, porque não conseguimos fazer. 42 por 2, 21. Aqui dá por 3. 2 mais 1, 3. Tá certo? E aí, vai ficar 7, 7 e 7, ok? 7 para todos. Opa. Acabou. Como é MMC, a gente pode multiplicar todos. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7. E aí, agora, para a gente encontrar um número que seja menor que 300 e divisível por esses três números, a gente pode olhar os múltiplos de 42, tá certo? Então, os múltiplos de 42. E entre múltiplos de 42, a gente vai ter o 42, a gente vai ter o 84, a gente vai ter o 126, a gente vai ter o 168, 210, 252, 294, 336. Já vou parar aqui. Por quê? Eu já encontrei a nossa resposta. 294 é próximo de 300, é divisível pelos três números. Encontramos a quantidade de funcionários cadastrados no evento. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém entendeu? Ficou com alguma dúvida? É só falar, tá certo? Vou ajeitando aqui um espacinho para B, enquanto isso. Acredito que dê. Vou colocar aqui de outra cor. B. Posso seguir para B? Antônio colocou pode, eu vou seguir. Se a empresa deseja, Jamile colocou pode, se a empresa deseja agrupar os funcionários em equipes de mesmo tamanho, de modo que todos os membros da mesma equipe estejam no mesmo veículo, e ainda assim quer que seja possível escolher qualquer um dos três tamanhos de veículo, qual deve ser os números de funcionários por equipe? Alguém tem alguma ideia de como resolver? Gente, para essa questão, ele literalmente está pedindo, em outras palavras e com um texto um pouquinho grande, o MDC entre 14, 21 e 42, tá certo? Então é só a gente calcular o MDC entre esses números. E aí, agora eu pergunto para vocês se alguém sabe qual é o MDC entre 14, 21 e 42. O MDC, gente, vocês já podem encontrar na questão A. É aquele que vai ser o único que vai passar por todos.
sem dar a resposta, já dando a resposta. Tá certo? Iá colocou 7, exatamente, é isso, 7. Alguém tem alguma dúvida porque o MDC é 7? Querem que eu resolva o MDC para vocês verem? Se quiser, é só falar, tá certo? Bom, eu vou presumir que vocês entenderam, mas, gente, o número que é divisor de 14, 21 e 42 ao mesmo tempo é o 7. Logo, se a empresa fizer grupos, vou fazer. Se a empresa fizer grupo de 7 funcionários, ela vai poder escolher qualquer tamanho de veículo. Vamos lá. A gente tem 14, 21 e 42. Diferente do MMC que a gente vai multiplicar todos, como eu multipliquei aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 7, no MDC a gente só vai pegar os números que vai ser divisor de todos os números que você quer calcular o MDC. Então, vamos lá. 14, 21 e 42 eu posso ir por 2, tá certo? Aí aqui vai ficar 7, aqui vai ficar 21 e aqui vai ficar 21. Que eu posso ir por 3. Então, vou ter 7, 7 e 7. E aí eu vou usar até de uma coisinha diferente. O 7, por quê? Porque ele é divisor de 7. Já tá acabando, essa é a última questão. O Antônio perguntou que horas acaba. Tá acabando, tá certo? 7, 7, 7. E aí vai ficar 1, 1, 1. E foi. Como é o 7 é o único que é divisor dos 3, o MDC entre 6 números é o próprio 7. E aí acabou a questão. Se ele é divisor dos 3, a empresa vai fazer grupo de 7 funcionários, poderá escolher qualquer tamanho de veículo que vai preencher todos sem sobrar nenhuma vaga. Tá certo? Alguma dúvida para finalizar a aula? JH. Estou colocando, como eu falei que eu ia colocar no início da aula, a lista de frequência para vocês preencherem. Tá certo? Ótima aula, Iago colocou. Muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês, pessoal. Bom, muito obrigada. Eu acredito que não tenha nenhuma dúvida, mas sabem que se tiver, é só colocar lá no grupo, que assim que eu puder, eu vejo e respondo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E fica aí para a próxima aula com os próximos bolsistas que vão estar acompanhando vocês e a gente se vê na próxima, tá certo? Muito obrigada. Se o professor Igor quiser falar alguma coisa também, estamos finalizando a aula. A Camila colocou tchau, tchau para todos vocês. Muito obrigada.